boa noite. Está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o ex-governador Antony Garotinho. Boa noite, Garotinho. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite aos nossos convidados. É um prazer estar aqui com você. Tanto tempo que a gente não se fala, né? É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Boa noite, Caio. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Garotinho. É um prazer mais uma vez estar aqui em nome do jornal O Dia. Agradeço a mais uma. Como é que você vê o quadro nacional? Essa situação tumultuada que vive o Brasil. Primeiro, a radicalização política que vem desde a última eleição presidencial, que culminou agora com a aprovação do impeachment da presidente Dilma pela Câmara dos Deputados. E em seguida teremos aí mais alguns dias, mais 10 dias, a avaliação também do Senado. Tudo indica que deva ser também aprovado pelo Senado a deposição da presidente. Que tipo de... Você, com sua experiência política, foi governador, foi deputado federal, enfim, deputado estadual, secretário, prefeito. Como é que você vê esse quadro, Garotinho? Olha, eu vejo com muita preocupação. Eu fiquei na semana toda do impeachment em Brasília, conversei com muitas pessoas e digo a você que nós estamos hoje indo por um caminho perigoso. Por quê, Garotinho? Porque o melhor, nesse momento, seria que tanto a presidente Dilma quanto o vice-presidente Michel Temer tivessem a humildade de chegar e dizer o seguinte: não há governabilidade num governo sem legitimidade. E convocasse, então, uma eleição geral, para que o povo pudesse votar. Para que o povo, então, dando o voto, confiasse ao novo presidente aquilo que a presidente não conseguiu fazer. O que a Dilma se queixa? Que ela mandava as coisas para a Câmara, mas o Eduardo Cunha só queria votar pauta-bomba. Ela tentou e não conseguiu, né? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, né, a presidente Dilma não está sendo julgada por corrupção. Ela está sendo julgada por pedalada fiscal. Inclusive é um termo, pedalada fiscal, que foi inventado pelos jornalistas, porque não sabiam como tipificar exatamente aquela irregularidade. E aí se falou pedalada e virou pedalada. Eu gostaria até de explicar, né, para as pessoas poderem entender. São dois pontinhos. O primeiro ponto, ela tinha um convênio com o Banco do Brasil e um outro convênio com a Caixa Econômica Federal. Pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil pagava aos produtores o dinheiro do Plano Safra e o governo pagava a diferença, a equalização. É porque o juro para o produtor é menor, né? E com a Caixa Econômica Federal, ela tinha um convênio do pagamento do Bolsa Família. A Caixa pagava e até o final do exercício, final do ano, o governo tinha que devolver todo o dinheiro. Chegou no final de 2014, ela não pagou. Então ficou um buraco entre o final de 2014, foi o ano da eleição, e o início de 2015. 2015. Isso é a primeira pedalada. Houve roubo? Não. Houve o quê? Uma dívida do governo federal com os seus bancos públicos. Isso é certo? Pela lei de responsabilidade fiscal, não. Mas isso é motivo para caçar o presidente da República? O Lula fez isso. O Fernando Henrique fez isso. Todos os governadores atualmente estão fazendo isso. Olha, se fosse por pedalada, o Rio de Janeiro já devia ter... Porque o Rio de Janeiro já não é mais uma pedalada, já é uma maratona de fiscal, né? Eu não pago salário. Né? Só para concluir. E a segunda, Caio, foi a seguinte. Ela editou 8 decretos de suplementação sem autorização da Câmara e do Senado.
Isso é ilegal? É também. Mas todo mundo sempre fez o que é pior. O maior dos decretos foi assinado pelo Michel Temer quando ela estava viajando. Numa dessas viagens que ela fez, o presidente viaja, vai ao exterior, Michel Temer está no lugar dela, assinou. Então por que tira ela e não tira ele? Então eu sou a favor do seguinte, tem que tirar os dois. O PT, infelizmente, não todo mundo, mas aquela cúpula antiga do PT corrompeu a política. É um horror. Fez Zé Disseu, o que fez esse Delúbio, esse Vacari. É uma tristeza. Agora, você trocar esse pessoal por Eduardo Cunha, Moreira Franco, é isso aqui do Rio que a gente conhece, Eliseu Padilha, né? E essas figuras carimbadas do PMDB como Jader Barbalho, Romero Jucá, Sarney de novo, pelo amor de Deus. Caio. Então, o senhor diz isso, mas a sua filha, a deputada federal Clarissa Garotinho, ela se colocou a favor do impeachment Sim. durante todo o tempo. E agora teve que se retirar em virtude da maternidade que está próxima. E muita gente especulou que essa licença dela teria sido por orientação sua. Não, Sim. absolutamente. Olha, a Clarissa, desde logo, ela disse, olha, eu sou a favor do impeachment. E eu, desde logo, disse, eu sou a favor de eleição direta. Mas como é que ficou o almoço de domingo? Não, pai é pai, filho é filho, tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ela tem a posição dela, eu respeito a posição dela, entendeu? Mas como dizia o saudoso Leonel Brizola, eu tenho mais tempo de estrada do que ela. Né? Numa dessas idas lá a Brasília, eu estava em casa e mandaram me pegar em casa para ter uma conversa com o Michel Temer. Porque eu fui secretário-geral do PMDB com ele Tinha presidente. uma relação, inclusive, muito boa com o Michel Temer naquela época. Tem, até hoje. Né? E eu vou repetir aqui a mesma coisa que eu disse ao Michel Temer. Olha, primeira vez que eu estou comentando isso publicamente. Faltavam 3 dias para o impeachment. Né? E eles queriam levar o PR para apoiar o impeachment, todo mundo. Né? Eu falei, Michel, vou te falar aqui como amigo. Você já imaginou qual é a sequência disso? Ele disse, como assim, garoto? Eu digo, olha, na minha opinião, primeiro vai a Dilma, depois vai o Cunha e depois vai você. Ele arregalou o olho e falou assim, mas o que é isso? Eu falei, ué, mas não tem saída. Mas sabe quando que eles vão deixar para tirar você? Depois da virada do ano. Porque a eleição é indireta. Se for até dezembro, é eleição direta. O povo é que tem que votar. A partir de janeiro, é eleição indireta. Mas você acha que tem risco? Eu falei, eu aposto com você o que você quiser. Eu vou fazer um rápido intervalo, a conversa está ótima, mas nós voltamos em 1 minuto com o ex-governador